Momento neuroanatômico. Antes de entrar no assunto que eu prometi que ia comentar sobre o tronco cefálico na vista posterior, eu queria apresentar aqui um modelo que fiz em arame. Dá para perceber aqui a base, né? Aqui o tronco encefálico montado em arame para receber pode ser a argila, embora eu estou tensionando fazer a massa de biscuit para colocar aqui também, porque a argila eu vou apresentar agora, né? Só para mostrar aqui que eu fiz uma sustentação aqui no esqueleto de arame, que é a estrutura interna do tronco, né? Eu fiz fiz com massa de Durepox. E aqui também pode, nessa parte de fixação de arame, na vista anterior, onde tem uma parte aqui mais rombuda, que corresponde à ponte. Então eu uni aqui no plano mediano, né? Eu uni aqui com arame, mas pode colocar também massa de Durepox aqui para dar mais firmeza. E aqui, como está aqui mais uma vista posterior, como eu prometi que ia falar, aqui está representado aqui os pedúnculos cerebelares médios, né? Pedúnculos cerebelares médios, depois serão acrescentados os detalhes aqui o bulbo, o restante do bulbo, portanto, ok? Então vamos lá, vamos à peça de argila, onde nós podemos observar aqui a fossa romboide, essa estrutura aqui, a fossa romboide. A fossa romboide, ela tem um assoalho, né? Que é o assoalho do quarto ventrículo. Esse assoalho, ele apresenta recessos laterais que vão de encontro às aberturas laterais do quarto ventrículo e inferiormente apresenta outra abertura chamada abertura mediana do quarto ventrículo. Isso só com a retirada do cerebelo. Então, removendo o cerebelo, sobra aqui os pedúnculos cerebelares. Os maiores pedúnculos aqui, esses que estão bem arredondados, vou dar uma olha aqui, é o pedúnculo cerebelar médio. Faz a conexão da ponte com o cerebelo. Então é a substância branca, né? São fibras aferentes e eferentes cerebelares. E aqui também o pedúnculo cerebelar superior, vejam só. E abaixo aqui, o pedúnculo cerebelar inferior. O superior conecta o mesencéfalo ao cerebelo e o inferior conecta o bulbo ou medula oblonga ao cerebelo. Então essa aqui a estrutura é o medula oblonga, o bulbo. Vejo que o bulbo aqui também tem os mesmos sulcos como na vista anterior que acompanham a medula. Então sulco mediano posterior, sulco intermédio posterior e sulco posterolateral. Esses sulcos aqui, com exceção do mediano posterior e o intermédio posterior, o posterolateral também corresponde à saída e emergência da raiz dorsal de nervos espinais, bem como dos últimos pares de nervos cranianos, exceto o 12º par. Então, aqui que nós vamos observar de nervos cranianos, aqui no mesencéfalo, olha só. Aqui está o véu medular superior, que foi rompido com a retirada do cerebelo, e superiormente a esse véu, ou ao nível ainda desse véu, temos aqui a emergência, a origem aparente do nervo troclear, que ele chama o quarto par craniano. Superiormente ao troclear, o quarto par craniano, se observam 4 saliências que em conjunto formam o teto do mesencéfalo, ou também chamado lâmina quadrigêmea, representada por 2 colículos superiores e 2 colículos inferiores, cada colículo unido por seu braço ao tálamo, ou mais especificamente ao metatálamo. Então, o que observamos aqui na fossa romboide, no assoalho do quarto ventrículo, além do sulco mediano, observamos que ele é interrompido também pela passagem das estrias medulares, aqui representadas, que corresponde também às fibras do nervo coclear do 8º par craniano. Então, as estrias medulares do quarto ventrículo. Superiormente às estrias medulares, notamos então 2 eminências, uma eminência medial, separada do sulco mediano por um sulco limitante, e uma outra que é a área vestibular, aqui em direção ao recesso lateral do quarto ventrículo, área vestibular. A área vestibular são núcleos sensoriais, e aqui, essa região aqui mais alargada, mais arredondada, é o colículo facial, que tem, logicamente, essas estruturas são pareadas, né?
O colículo facial ele corresponde ao nervo facial, porém o núcleo do motor do nervo facial para a musculatura da mímica. Já as fibras do sexto par craniano, elas contornam e provocam essa elevação aqui chamada de colículo facial. Pois bem, aqui inferiormente, a estria medular do quarto ventrículo, notamos duas eminências triangulares bem pequenas, ao lado aqui do sulco limitante, que termina no óbex, essa área de junção aqui da abertura do quarto ventrículo ou do pedúnculo cerebelar inferior também. Então nota-se aqui duas áreas triangulares chamadas de trígono do hipoglosso, medialmente, e lateralmente trígono do nervo vago, trígono do nervo hipoglosso, que inerva a língua, inervação motora, e trígono do nervo vago com o núcleo motor dorsal do vago, entre outros núcleos que o vago tem origem internamente, produzem essas saliências. E o nervo vago, logicamente, a gente veria uma aula mais à frente sobre nervos cranianos, que ele vai se distribuir amplamente às vísceras torácicas e abdominais, com exceção das vísceras pélvicas. Bom, então temos aqui, para finalizar, o bulbo, o funículo posterior, entre o sulco mediano e o sulco intermédio posterior, mediano posterior, intermédio posterior, e entre esse sulco intermédio, este sulco aqui, e o sulco posterolateral, o funículo cuneiforme. Então, o fascículo grácil medialmente e lateralmente o fascículo cuneiforme. Esses fascículos, dois juntos, correspondem em conjunto ao funículo posterior. Pois bem, quando chega aqui no bulbo, na área fechada aqui do bulbo ainda, né? Nota-se também duas saliências, o tubérculo grácil medialmente e o tubérculo cuneiforme lateralmente, que corresponde às áreas de sinapse das vias ascendentes que passa por esses dois fascículos grácil e cuneiforme, respectivamente. Por enquanto é só, pessoal. Um abraço a todos.